Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho. E cara, a gente vai bater um papo agora. Você vai perceber que eu não vou falar um negócio muito técnico, não é uma crítica de filme, é um relato mais sobre como foi assistir Bohemian Rhapsody, a história do Freddie Mercury, mas no fundo, embora seja centrado em Freddie Mercury, é uma história do Queen. Cara, assim, você vai ver que eu vou tentar falar pra você como foi assistir o filme e como é do ponto de vista de um cara que assistia, que curtia, que ouvia a banda, que ouvia Queen, que curtia e acompanhava o Freddie Mercury na época do auge deles. E a gente via só o que chegava aqui no Brasil. Então não é simplesmente assistir um filme que conta a história de um cara que, sei lá, de uma banda que viveu aí há 100 anos atrás. Não. Eu fiz parte de uma época que acompanhava Queen em tempo real, né? Então nós não estamos falando de uma banda, por exemplo, que acabou antes de eu começar a curtir música. Então não é assim. Tinha muita gente hoje na cabine de imprensa, foi super especial, que provavelmente gosta de Queen porque alguém falou que era legal, mostrou que era legal, a pessoa ouviu e amou, conheceu o Queen quando o Queen já não existia mais. Muita gente é de uma geração que nasceu depois que o Fred já tinha morrido. E é legal ver que essas pessoas curtiram e se emocionaram com o filme. Agora, velho, aqui você vai ter o relato de um cara que acompanhava e era fã de Queen quando ainda havia Queen. É forte. Cara, existe a chance de você estar chegando aqui no canal através desse vídeo, que ele é um pouco fora dos temas normais aqui do canal. Eu falo muito sobre filmes nerds, sobre super-heróis, sobre quadrinhos, mas principalmente sobre cinema, de heróis, de aventura, de ficção. Então seja muito bem-vindo e já aproveita para se inscreve no canal, clica aí embaixo, liga o sininho para ser avisado de todas as novidades aqui do canal, para você estar sempre acompanhando se você gostar. Então antes que o vídeo termine, você saia correndo para ver o próximo, você já deixa aí a sua curtida e já está inscrito aqui no canal do Quadrinheiro Velho. Seja muito bem-vindo. Ó, Bohemian Rhapsody é um filme que é feito pro fã, sim, de Queen. É um filme muito emocional que vai contar a história, principalmente, claro, sobre o ponto de vista, acompanhando muito mais o Freddie Mercury, né? A gente acompanha mais o Freddie Mercury do que o Queen inteiro, mas em determinado momento você começa a perceber que o Queen é o Freddie Mercury e o Freddie Mercury é o Queen. Isso com o passar de toda a biografia da banda, que se mescla com a biografia do Fred. E por que eu falo isso e friso isso? Porque você começa a perceber que é como se o Fred passasse a existir a partir do momento que o Queen existe. Então não é que não havia, realmente começou a existir Fred Mercury depois que houve Queen. Antes disso ele era só o Farouk lá, que tem um sobrenome que eu nem me lembro, e que, cara, você é muito real com você. Isso não é tão importante para quando você vê esse filme. É legal, é uma curiosidade, é interessante, você conhece a família dele, você conhece toda a origem dele enquanto músico. Você não vai ver ele na infância dele, você não vai ver ele na adolescência dele, você não vai ver nada dele fora a ligação dele com o Queen. E isso, cara, já é história pra caramba. Você percebe uma humanidade no cara ao mesmo tempo que você entende por que ele se torna realmente uma lenda. E o porquê que o Queen, junto com o Freddie Mercury, e é difícil você separar as duas coisas, se tornou imortal. Cara, Queen vai ficar pra sempre, Queen é indefinível. E isso já era antes do filme, imagina depois do filme. Então, embora para algumas pessoas que estavam lá no cinema achassem que foi um filme, se você parar para pensar em um filme como filme, a história como história é uma história brega, uma história comum, entre aspas, porque não dá para falar que é comum enquanto vida de uma pessoa, é incomum enquanto vida extraordinária de uma pessoa extraordinária que foi Fred Mercury. Você percebe nele uma humanidade que todo mundo tem, então você se identifica com o cara enquanto humano, mas você vê que é um patamar de uma diferença absurda dele enquanto artista, enquanto criador, enquanto criativo, enquanto elo com algo superior a você. E eu não estou falando nada religioso, estou falando de algo que te comove, algo que mexe com você. Eu tive momentos nesse filme que eu segurava para não realmente chorar durante o filme, porque eu não vou falar para você assim que eu sou o fã de Queen, eu sou um fã de Queen, eu sou o fã de Iron Maiden, eu sou o fã de algumas outras bandas. Queen é uma banda que eu gosto muito, mas que eu entendo que ela tem um reconhecimento, está no patamar superior a várias outras bandas, e que não tem como um cara que viveu o que eu vivi durante os anos 80 e começo dos anos 90 em relação ao Queen, em relação à importância e ao tamanho do Freddie Mercury e todo o drama que ele viveu,
Por quê? O acesso que a gente tinha às informações nessa época era restrito à televisão, à rádio, a jornal, revista especializada. Então a gente sabia muito pouco, a gente via notícias. Ah, Fred fez isso, aconteceu isso com Fred, Fred assume a homossexualidade, Fred não sei o que lá, Fred está doente, Fred está com AIDS. E todo o julgamento que havia em torno dele. Havia sim as notícias, a gente fala que não, mas as notícias eram tendenciosas porque eram feitas de acordo com o julgamento de uma época. E era uma época preconceituosa, era uma época... hoje nós vivemos sim, é uma época, dias preconceituosos, e a gente acabou de ver isso agora, atualmente, na nossa politicosfera brasileira, né? Isso entrou muito em voga, né? Independente de qualquer pensamento que você tenha, isso foi trazido muito à tona, foi levado a se mostrar muita coisa, foi revelado muita coisa. Então você imagina como é que era isso nos anos 70 e 80, era uma outra visão, era uma outra percepção. E naquela época é um cara que, revolucionou, ele era ele e falava dane-se pro resto e pagou o preço disso. Pagou um preço muito grande, um preço caríssimo para ser quem ele era. E tem um caráter emocional tão pesado no filme, por isso que eu falo que você pode assistir o filme com dois olhares. Um olhar mais técnico de cinema e falar que é mais um filme. Ou você pode olhar com o seu coração, com o lado fã, com o lado emocional, entrar na história da vida de uma pessoa extraordinária e se emocionar com essa pessoa. E eu fui assim assistir esse filme. Por isso que eu falo que eu vim compartilhar com você a experiência de assistir um filme com uma atuação fora de série, né? O ator, cara, me fugiu o nome dele, alguma coisa Malik, se eu não me engano, porque eu também não sigo muito esse ator. Quando ele foi anunciado, eu fiquei meio com o pé atrás e tal, porque, tá mexendo com um negócio muito sagrado para muitas pessoas, inclusive para mim, que é Queen. E o cara, foi incrível. Desde a primeira cena que ele aparece até a cena final do filme, pra mim era o Fred Mercury. A caracterização tá ótima, a interpretação tá ótima, a loucura dele tá ótima, a forma dele falar, tudo o que acontecia dentro da cabeça dele, você via ele se expressando, você entendia, você sofria com ele mesmo de boca fechada, mesmo parado, sabe? Você entendia o que estava acontecendo dentro dele, ele soube transmitir isso. Então é uma atuação que eu acho que realmente é digna de concorrer sim à estatueta, de concorrer ao Oscar. Pra mim, isso é pra mim, e entenda que eu não tenho condição técnica de avaliar esse tipo de coisa, eu não tenho conhecimento técnico para avaliar uma atuação. Eu estou te falando da emoção e do sentimento que ele causou em mim ao interpretar um personagem, ao interpretar uma pessoa, um ser humano que na época foi importante para muita gente, inclusive para mim, e que continua sendo importante para muita gente até hoje, inclusive pessoas que nasceram quando ele já havia morrido. Acho que esses são fatores importantes que você tem que levar em consideração quando vai assistir Bohemian Rhapsody. E se você vai como fã do Queen, você com certeza vai se emocionar. Eu segurei o choro várias vezes, teve momentos que eu não segurei, e você vai querer cantar as músicas junto com o filme, você vai querer vibrar junto, você vai querer compor junto com o Fred, e isso não tem preço, é uma experiência incrível e eu sou muito grato. Eu saí do cinema pensando assim, cara, muito obrigado Queen, porque você existiu e você foi o grande o suficiente para que fizessem um filme sobre vocês. É muito legal. Tem cenas ali no filme, principalmente o final do filme, que se passa no Live Aid, que se passa nos maiores shows de todos os tempos do mundo, os maiores shows que o Queen já se apresentou do mundo, numa época em que não havia shows gigantescos. Live Aid foi um show que arrecadou mais de $1 milhão para doação para famílias carentes, para levar comida para a África. Então foi um evento beneficente muito legal, nenhuma banda recebeu cachê, tocou lá justamente para ajudar na causa, então foi um negócio muito bonito. As maiores bandas do mundo estavam tocando, e o Queen foi chamado, e o Queen teve os mesmos 20 minutos de todo mundo e levou a plateia à loucura. E quando acontece esse momento no estádio, você começa a perceber assim, passou um pensamento na minha cabeça que eu falei assim, cara, será que o Fred tem noção da importância que ele teve para cada uma daquelas pessoas que estavam assistindo ele naquele estádio e para todo mundo assistindo junto naquele momento, que foi televisionado para o mundo inteiro? A Olimpíada, até citado no filme que a Olimpíada foi usado 3 satélites para transmitir. O Live Aid foi utilizado, acho que 13 ou 19, satélites 17, sei lá. É muita coisa além. Então foi uma das maiores transmissões mundiais. Então eu pensei isso, falei, cara, será que o Fred tem noção da importância que ele tem para todas essas pessoas? E outra coisa que eu pensei, será que alguma daquelas pessoas que está ali na plateia tem noção da importância que eles têm para o Fred? Porque no filme mostra muito isso, da importância que tem para o Fred o público e do quanto a música é importante para ele. Eu acho que esses são pontos assim, chaves, que emocionam muito quando você pensa que o cara era um dos maiores músicos do mundo, talvez durante a época dele, um dos maiores cantores do mundo, ele estava ali no top junto com grandes bandas, com grandes músicos,
E será que as pessoas tinham noção? E será que ele tinha noção? Né? É um filme de uma pessoa. Você começa a pensar que, meu, apesar disso tudo, é uma pessoa, é um ser humano, é uma pessoa que se fez, acima de tudo, extraordinariamente. Ele foi muito bom naquilo que ele quis fazer, ele sabia quem ele era, e a partir do momento que ele se perde, e quando ele se reencontra, ele volta a ser quem ele é. O tamanho da mensagem disso, do seja você mesmo que ele passa, que talvez muita gente não tenha entendido, porque a gente fica realmente impactado pelo filme, impactado pela história do cara, mas se você parar pra pensar, ele é uma pessoa como qualquer outra e ao mesmo tempo extraordinária, acima das outras pessoas. Quer dizer, ele tinha o que todo mundo tinha e tinha coisas que muita gente não tem, que pouca gente tem, digamos assim, porque existem pessoas sim extraordinárias no mundo, cada uma na sua área, cada uma no seu, mas o Fred é uma dessas pessoas que apresentou algo extraordinário e ao mesmo tempo mantinha aquilo que todo mundo tinha e passou por cima de coisas que muita gente acaba barrando, e histórias biográficas de pessoas que fizeram grande diferença no mundo, que infelizmente são tomadas de nós com uma velocidade muito grande, a gente consegue perceber, né, nesse filme. Então eu recomendo para você que é fã de Queen, para você que é fã de rock, para você que é fã de história da música, como um filme biográfico muito emocionante, por mais que possa ter uma ou outra história que não bata 100% com o real, que possa ter uma romanceada numa coisa ou outra, o filme vale pelo que toca você. O filme vale porque ele vai tocar tua alma, ele vai tocar teu coração de uma forma como poucos filmes conseguem, e principalmente pro fã de Queen. Eu acho que pela quantidade de pessoas que eu vi emocionadas na sala, pelos soluços que eu escutava em certos momentos do filme, eu acredito que tocou muita gente, mas eu noto que tocou bastante mais as pessoas um pouco mais velhas, mas eu fiquei feliz demais de ver a sensibilidade de um público mais jovem que não conheceu o Fred. Nós também não conhecemos, mas nós estávamos contemporâneos a ele. Agradeço muito a Fox pela oportunidade de assistir esse filme numa cabine, pela oportunidade de conhecer o show. Infelizmente eu não vou poder estar presente na premiere lá em São Paulo, eu sou de São José dos Campos, sou do interior. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Isso aqui é os fundos do palco onde vai acontecer o show de lançamento do filme, que também vai ter o show da Banda Malta, Frejá. E a gente vai ver mais ou menos aqui uma simulação, né? Quem vier aqui pro show vai ver uma simulação mais ou menos daquele show de Wembley, né? Justamente para fazer para remeter aquele momento que é um dos grandes momentos do filme, né? Que é um dos maiores picos assim da carreira do Queen. E muito, muito bem retratado no filme. Mas eu sou muito grato pela oportunidade de ter podido assistir esse filme. E eu falo uma coisa também pra vocês que é muito importante. Nós tivemos a chance de assistir numa sala muito boa, com um áudio excelente. Nós assistimos no IMAX, ali do Shopping Bourbon, em São Paulo. Um áudio excepcional, uma tela muito grande, com uma qualidade absurda. E isso realmente eu acredito que ajudou demais na imersão e na experiência. Então é muito raro eu falar isso nos meus vídeos. Quem me acompanha aqui no canal sabe disso. Eu recomendo fortemente que você assista esse filme numa sala de cinema, com um áudio bom, com a imagem da tela é importante, é lógico, é importante, mas o áudio num filme do Queen é extremamente mais importante do que qualquer outra coisa. Então se você tiver condição de gastar um pouquinho mais e assistir esse filme numa sala melhor, faça isso. Cara, não tem como falar pouco de Queen, eu espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado a decidir se você vai assistir esse filme ou não, mas entenda que eu não vou falar tecnicamente desse filme, eu realmente falei emocionalmente de algo que me tocou. Eu não estava ali, eu não tinha condições de ser uma pessoa mais crítica assistindo o filme do Queen, então eu só compartilhei com você o que eu senti. Espero que tenha sido legal pra você. Se você gostou, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos, fale do Quadrinheiro Velho com seus amigos e siga no Instagram. Tudo isso que você está vendo agora aqui é legal, eu já pude baixar um pouco a bola, eu até não fiquei emocionado, eu achei que eu fosse emocionar na hora de falar desse filme, porque Freddie Mercury realmente é foda aí, tá vendo? Eu achei que não ia dar, mas Freddie Mercury realmente tá num patamar assim, não apenas pelo trabalho, pelo que ele causou, mas pela pessoa que ele foi, pela inspiração dele como pessoa, pelos momentos na vida de várias pessoas que as músicas dele estavam lá, seja para dar alegria, seja para compensar uma tristeza, seja para curtir um bode. Então, quem me seguiu pelo Instagram conseguiu acompanhar isso de uma maneira muito mais rápida, porque eu estava lá e eu mostrei, estando lá, eu mostrei o estádio, eu mostrei umas coisas legais. Então meu stories é muito bacana, siga o Instagram do Quadrinheiro Velho, @quadrinheirovelho, vale muito a pena, e os sorteios são todos lá, legal? Espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!